O título dessa live é Como resgatar a pele pós o carnaval. Skincare para resgatar a pele pós-carnaval. Olá, boa noite! Vamos chegando para a gente conversar sobre como resgatar a pele pós-carnaval. Oi, Ana. Ei, José. Tudo bem? Ei, Lu. Tudo bem? Então, como é que estão as peles aí no pós-carnaval, hein? Me conta. Pode contar, não vou brigar não, tá? Já tô fora do horário de trabalho. Não vou brigar com ninguém. Me conta aí, o que você fez no carnaval que pode ter prejudicado a sua pele? Me conta aqui que eu quero saber. Tem um monte de dica hoje para quem assim, aproveitou o carnaval, mas que deu uma esquecidinho, né, de cuidar da pele, que é normal, pela exposição, pela quantidade de eventos, né, que as pessoas vão. Então, normal a gente ter alguns sofrimentos cutâneos, vamos falar assim, nessa época do ano. É muito interessante a gente saber que quando, né, acontece assim, um evento que a gente se expõe muito, a pele pode acabar sofrendo algum impacto. Eu coloquei no post lá, olha, tomou sol, bebeu bastante, ficou sem dormir, sua pele sabe, viu? Você pode até esconder do dermatologista, mas sua pele sabe. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Deixa eu contar uma história para você. Na quarta-feira dessa semana, eu atendi uma moça que já é minha paciente há muito tempo e falou assim: Ah, doutora, eu já estava marcada para esse dia, era quarta-feira de cinzas à tarde, né? E ela falou para mim assim: Olha, doutora, eu nem ia vir, mas eu aprendi com você que quando a gente faz alguma coisa errada com a pele, o melhor é a gente resolver rápido. Porque muitas vezes as pessoas meio que fogem do dermatologista, né? Depois que queima, sai no sol, esquece o protetor solar. Mas é essa hora que a gente tem que tentar resgatar. Por isso esse nome da live, Skincare, Segredos de Skincare, para resgatar a pele pós-carnaval. Pode colocar aqui para mim que eu quero saber o que você aprontou aí no carnaval, que a sua pele tá sabendo e que seu dermatologista ainda não tá. Coloca aí nos comentários que eu quero saber. E a gente vai aproveitar e já esclarecer dicas, esclarecer dúvidas e dar dicas de coisas caseiras que você pode já utilizar aí para ajudar a dar um help na pele. Combinado? Conta para mim aí, gente, que legal. Tô vendo um tanto de gente aqui. Que saudade, Lamunier. Tudo bem? Olá, tudo bom? Então, olha só. Eu queria saber o que você aprontou no carnaval que você. Ah, já colocaram aqui para mim. Picada de sol, de inseto e sol. É isso aí, né, Lu? É a vida. Quando a gente se expõe, pode acontecer isso. Além disso que a Lu colocou aqui, o que mais que você percebeu de diferente na sua pele? Que a sua pele sabe e você ainda não contou para o seu dermatologista. Olá, tudo bem, Lamunier? Oi, Simone. Oi, Nívia, tudo bem? Ó, gente, deixa eu contar uma coisa. Essa live também está acontecendo no YouTube. E além de estar acontecendo aqui. Então, às vezes eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se tem algum comentário no chat do YouTube, tá? E olha só o que aconteceu essa semana de novo. Outra paciente. Hoje, eu atendi uma paciente que ela voltou para a gente reavaliar um botox e ela passou glitter aqui, ó, toda queimada de glitter. Então, ela não tinha percebido. Eu é que falei, por que sua pele tá assim? Ah, eu passei glitter. Então, às vezes a pessoa passa, né, alguma maquiagem nessa época do ano e não consegue perceber que a pele ficou irritada naquele local. Então, vamos falar sobre alguns possíveis problemas que podem ter acontecido e que para você avaliar em você se tem alguma questão que precisa ser acudida, vamos dizer, né, para resgatar a pele. A maquiagem não saiu. Eita, Lamunir, é isso aí. Às vezes acontece que a gente passa uma maquiagem, né, no rosto que é mais tinta do que maquiagem, às vezes, e que demora mais dias a sair. Então, vai ter dicas sobre isso também, para a gente não ter, que esfregar, nada de esfregar a pele. Vamos lá que eu já vou contar sobre isso. Então, a Lamania já falou sobre um problema aqui, que é o seguinte. Muitas vezes, para brincar, para fantasia e tudo, se usam tintas que não são assim muito apropriadas para a pele.
Às vezes as tintas estão escritos lá, está escrito lá que é para a pele, mas é uma tinta que não combina bem com a sua pele, com o seu tipo de pele ou com os produtos que você usa. Então, um dos problemas que acontece muito é dermatite. E a dermatite, às vezes, ela não aparece no dia que você colocou a tinta, não. Vai aparecer na quarta-feira de cinzas, na quinta-feira pós-carnaval, igual apareceu na minha paciente hoje. Aqui do lado, ela colocou 3 marquinhas, assim, que ela me mostrou a foto. Então, exatamente no local do tamanho da marquinha, estava lá uma irritação. Então, só para você saber, às vezes as maquiagens, elas, ou tinta, glitter, elas são irritantes para você passar e deixar muitas horas e se expor ao sol, enfim. Então, um dos problemas é esse, as coisas que a gente usa para fazer as fantasias do carnaval. O outro problema é que, na verdade, não é um problema, né? Assim, a gente sabe, por exemplo, BH, tô vendo várias pessoas de BH aqui. Se você for de outra cidade, coloca e me conta como é que é o carnaval aí. Aqui em BH tem muito bloquinho, é tudo ao ar livre. Então, o que, que vai acontecer? Você vai se expor mais. Às vezes não tem tanto sol, mas tem mormaço, né? Então, o sol de quem vai brincar, né, na rua, ao ar livre, o sol para a pele, às vezes é muito. E eu sei muito bem que é difícil levar o protetor para reaplicar. Eu peço para todo mundo isso, né? Porque o legal seria a gente reaplicar o protetor a cada 2 horas, para evitar que o protetor saísse do rosto, né? O protetor sai, depois de um tempo a gente perde o protetor pela transpiração. Na verdade, tem como se fosse um vaporzinho da pele, mesmo que você não sue, né? Não tenha um suor, uma sudorese muito forte, existe também um vapor da pele que chama perspiração. Então, a perspiração, que é esse vaporzinho, vai tirando o protetor solar. Então, é super importante reaplicar o protetor solar. Então, o sol é um outro problema. Então, a gente já falou maquiagens, né, que a gente passa para brincar no carnaval, e o sol, que é um problema, porque às vezes ele queima a pele, ele pode queimar a pele, né, e além disso, ativar substâncias que estão na pele. Várias pessoas têm problemas com limão, porque vai tomar alguma bebida e acaba tendo manchas na mão. Várias pessoas nessa época do ano têm queimadura com bolha mesmo, só por causa do sol. Então, esses problemas são problemas mais agudos, né? Que a gente precisa, às vezes, de uma intervenção medicamentosa para resolver. Mas quando é só assim, a pele ficou muito tempo no sol, sapecou, né? Mas não teve nada mais grave, ainda assim vale a pena você anotar algumas dicas que eu vou dizer aqui para a gente não deixar essa pele sofrer, né, por mais tempo, desidratar mais ou envelhecer precocemente por causa disso. Outra coisa que acontece na pele nessa época do ano é o seguinte: muitas pessoas se esquecem de tomar água, às vezes toma refrigerante, toma bebida alcoólica, mas se esquece de tomar água. E tanto o álcool quanto o refrigerante, eles acabam provocando uma desidratação na pele, porque são substâncias que, para serem eliminadas, acabam retirando água, né? O álcool é uma toxina que ela precisa de água para ser metabolizada, então acaba que uma carga, não para todo mundo, né? Eu sei que todo mundo aqui é anjo, nem bebeu nada, né? Tô falando isso aqui para você contar para um amigo seu. Mas, assim, tem algumas pessoas que bebem um tantinho muito, e aí acaba tendo uma sobrecarga para o corpo rouba água de tudo quanto é lugar para fazer o detox corporal, né? Vai ter que detoxificar, tirar aquela água, né? Tirar aquele álcool dali, isso requer água. Então acaba que quem bebe e esquece de tomar água, quem toma refrigerante, essas outras bebidas esquece da água, acaba tendo uma desidratação. Isso também não aparece nos dias de carnaval. Em geral aparece semanas depois, 15 dias depois. Tem aparecem algumas áreas com craquelamento, a pele perde o viço, perde o brilho. Então, esse é um problema também. Eu não sei aí, olha, quem foi no bloquinho, conta para mim. Você lembrou de tomar água? Coloca para mim aqui se foi possível, né? Assim, às vezes é difícil até achar lugar para comprar água no meio da multidão, né?
Tem uma paciente que foi no Então Brilha e falou que estava dificílimo conseguir comprar alguma coisa, conseguir ir no banheiro, porque tinha tanta gente que ela não conseguia se deslocar muito. Me conta aqui se você teve alguma dificuldade para comprar água nesse carnaval e se às vezes até não teve dificuldade, né? Mas não quis tomar água. Coloca aqui para mim que eu quero saber. Então, essa situação, né, dessa coisa da água, a gente toma pouca água e às vezes usa alguma outra bebida, acaba refletindo na pele. Agora, deixa eu te contar uma história, que eu acho que é uma história que eu já contei aqui no Instagram, mas que pode ajudar você a entender o que eu tô falando com relação a essa questão da pele. Veja bem, quando o corpo está em privação de uma determinada coisa, vamos supor, né, da água que a gente está falando. Então, se você tomou pouca água, por exemplo, está em privação de água, está com menos água, né, disponível no corpo, ou porque você tomou pouco, ou porque estava assim focado em outras bebidas, né? Isso, o que acontece com o corpo? Ele vai direcionar a água para onde precisa mais. No caso, o fígado precisa mais e não pode faltar para o cérebro, não pode faltar para o coração. Quando falta, são aquelas pessoas que passam muito mal, que tem que parar no hospital para tomar soro, é porque faltou água ali para o corpo para limpar tudo aquilo que estava, né, sendo ingerido, de bebida alcoólica, por exemplo, ou porque a pessoa ficou tanto tempo no sol que desidratou. Então, vai a água direcionada para os órgãos fundamentais, os órgãos essenciais, e a pele é um órgão que vai ser deixado por último. Porque você já parou para pensar assim, você morre se não tiver água para o seu coração, para o seu cérebro, né, para o seu pulmão, tudo no corpo depende de água. E a pele, ela não vai matar você. Então, existe uma inteligência divina de distribuição de nutrientes como um todo e de água no seu organismo e de oxigênio no seu organismo que vai prestigiar outros órgãos. E já parou para pensar o tanto que isso é inteligente no corpo? É uma inteligência mesmo. Porque se a gente tivesse que pensar para onde que a gente ia mandar água, fatalmente a gente ia esquecer do lugar mais importante, ia mandar para a pele, para o cabelo, que é o lugar que a gente vê, quer ficar bonito, né? Quer ficar bonita, e esquecer do coração, ia ter um monte de lindo lá no caixão, né? E a gente ia mandá-lo para a área errada. Então, existe essa inteligência de distribuição. Então, toda vez que o seu corpo tiver em privação de algum nutriente, a pele vai ser o último a ser atendido, o último órgão a ser atendido, né? E aí, esse órgão, que é o maior de todos, ele vai ficar privado disso algumas semanas depois é que vai se refletir. Então, muitas pessoas chegam um mês depois do carnaval falando assim, nossa, minha pele tá tão sem brilho, tão sem viço. Aí eu começo a perguntar, como é que foi isso? Como é que foi janeiro? Como é que foi fevereiro? Aí eu vou saber o motivo pelo qual a pele está, né, naquela situação. Então, essas são as coisas que eu vou repetir aqui para relembrar. São situações que, então, é o sol, as maquiagens, o excesso de álcool e, às vezes, o baixo consumo de água fazem essa dificuldade para a pele. Às vezes a gente também utiliza substâncias, por exemplo, o limão, que eu falei aqui, que às vezes machucam a pele, queimam a pele, né? Nessa época do ano é comum. E também, uma outra coisa que eu preciso contar para vocês, eu anotei aqui para não esquecer, é a questão do tempo de sono. Muitas pessoas ficam virando bloco, né? Um bloco vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, chega em casa, nem dorme nada, já sai para o bloco de novo. Isso também, a privação do sono, altera a sua pele. Você sabia disso? Coloca aqui para mim que eu vou ver os comentários que já apareceram aqui. A Lamunier falou que a Copasa estava distribuindo. Ah, que bacana! Que bom, Lamunier, que você foi. Onde é que você foi que estava distribuindo a água grátis? Não vi falar, não. Que legal, né? Muito, muito legal, assim. É uma atitude que previne muito problema de saúde pública, para falar a verdade. É claro que todo mundo deve ter visto, todo mundo que está aqui deve ter visto aquela notícia triste, né? Do show da Taylor Swift, que aconteceu no Rio de Janeiro, com excesso de calor e tal. E isso realmente é uma situação assim que a falta de água para tudo. Você pode ficar dias sem comer, mas dias sem tomar água não dá. Então é super importante a gente
ter, né, nesses eventos uma preocupação de refrescar as pessoas. Refrescar tanto de fora para dentro, tipo jogando água na mangueira, muitos lugares fazem isso, e também distribuindo água, né? Porque as pessoas estão ali, né, naquela super animação, super agitação, e não vão, né, tomar água mesmo, vão se lembrar, muitas pessoas não vão se lembrar disso. Então, que joia que teve essa distribuição de água, não sabia disso. E a questão do sono é o que acontece quando a gente fica sem dormir. Eu não sei se você sabe, mas a hora que a gente está dormindo é a hora que o corpo refaz todo o metabolismo, refaz o colágeno que a gente quebrou durante o dia, refaz os neurohormônios, os neurotransmissores. Você sabia disso? Coloca aqui embaixo para mim. Existem momentos que o corpo da gente precisa para fazer essa recomposição de tudo que a gente gasta no dia, né? Então, o seu corpo durante o dia, então a gente anda, a gente fala, né? A gente se esforça, se desgasta mais, tanto do ponto de vista das células maiores, quanto micromoléculas do organismo, que a gente desgasta mais ao longo do dia. Aí tem que ter um momento de refazimento, e esse momento é durante o sono. Então, o sono, quando a gente tem uma privação do sono, esses processos metabólicos, eles começam a ficar um pouco mais alterados. É claro que, assim, né, o carnaval é um período curto, então não tem um tempo tão grande assim para a gente dizer que por causa desse período vai ter uma perda absurda de colágeno, né? Mas quem já estava percebendo uma perda de colágeno na pele por idade ou por outras questões, ou porque o metabolismo não está muito legal, enfim, e tem uma privação de sono, como essa de 4 dias, 5 dias seguidos, por exemplo, isso pode se refletir. Geralmente, algumas semanas depois, a pele também perde o brilho, perde o viço por causa dessa perda de colágeno. Então, importante que você saiba disso, porque agora que já acabou o carnaval, né, assim, tenta fazer ter um refazimento melhor. Não tem essa assim, vou dormir 12 horas para compensar. Não compensa. Não compensa. A privação do sono que você teve hoje, você não consegue compensar dormindo 12 horas a mais. Mas, ao longo do tempo, você vai conseguir refazer isso se você mantiver uma regularidade das horas de sono que você precisa. Existe uma questão que é uma questão assim, não existe um número correto de horas igual para todo mundo. Todo mundo tem que dormir tantas horas por noite. Não. Cada organismo precisa, né, de um tanto, e aí a gente tenta descobrir, né, na pessoa o que é que faz ela descansar. Eu, por exemplo, se eu dormir mais de 7 horas, eu canso, eu não descanso. Passa do tempo de acordar, eu acabo ficando cansada. Então, existe assim, para cada um, né, uma média de tempo, que vamos dizer, para um adulto comum, é umas 7, 8 horas, mas tem gente que precisa de mais, tem gente que precisa de menos. Então, você precisa descobrir em você qual que é o tempo ótimo, vamos dizer assim, que você teria, né, para se sentir assim melhor, né? Teve uma boa noite de sono e acorda descansada. Coloca aqui para mim, fazendo favor, quanto tempo que você percebe que é necessário para você? 7 horas, 8 horas, tem algumas pessoas que falam, não, preciso de 10 horas. Quanto tempo que você acha, que você percebe que você dorme e acorda bem no outro dia, acorda descansada ou descansado no outro dia? Coloca aqui para mim. O tempo médio que você acha que é legal para você. Pode colocar aqui que eu vou esperar. Tem um atraso, um delay assim entre a minha pergunta e a sua resposta. Pode colocar aqui. LB Luana. Luana falou que não sabia disso. Luana, o colágeno realmente é refeito durante a noite, querida. Então, os dermatologistas, nós dermatologistas, hoje em dia, a gente tem uma série de estudos científicos que mostram o poder do sono para a gente organizar uma série de coisas na pele, no cabelo, nas unhas,
Fica parecendo engraçado isso, né? Mas você é um todo, você é um ser, né? Que a sua pele manifesta aqui fora o que está circulando aqui por dentro, tanto com relação à questão dos órgãos internos, do metabolismo como um todo, dos hormônios, dos neurohormônios e também das emoções. Então, a pele tem esse reflexo também das horas de sono que a pessoa dorme. Deixa eu colocar aqui um outro dado importante para você. Gente, ninguém vai colocar aqui para mim quantas horas que acha que percebe que o sono tá. O sono, né, faz diferença. Coloca aqui para mim. Tem muitas pessoas que têm trabalhos noturnos, por exemplo, e existe uma lei que depois de 10 horas da noite, se a pessoa trabalha depois de 10 horas da noite, existe um aumento do valor pago para ela. Por exemplo, uma pessoa que faz um trabalho diurno ganha X, a pessoa que faz o mesmo trabalho noturno, por lei, ela tem que ganhar X mais um pouco. Isso daí é porque existe realmente uma inversão, então o corpo sente muito, e existe para essas pessoas de trabalho noturno, muito tempo, né, de trabalho noturno, que existe uma tendência dessas pessoas terem mais problemas de saúde. E não é só problema de saúde que acontece, existe também um envelhecimento mais precoce da pele em quem tem muita privação de sono. Eu tenho pacientes assim bem novinhas, de menos de 30 anos, que a pele delas já não é tão boa mais por causa de bebida, de noites e noites sem dormir, de muito tempo fazendo balada, né? Vamos dizer. Isso às vezes faz um consumo maior de colágeno, né? E a gente tem que ter mais estratégias para resgatar essa pele, porque senão, se a gente não fizer nada, quando chegar aos 40, ela vai ter uma percepção de envelhecimento que vai incomodar muito. O Wesley está colocando aqui que ele aprendeu comigo, que quando eu conheci essa pessoa, há muitos anos atrás, ele dormia muito mais tempo, né? Muito mais horas. Mas está tudo certo, cada pessoa tem um padrão de sono, né? Então, ele descobriu que dormir 7 horas por noite fazia melhor para ele do que dormir muitas horas, né, por noite. Mas isso é uma variação. Então, ele precisa de 7 horas, eu também preciso de 7 horas. Coloca aqui para mim, mais alguém lembra assim, quanto tempo que você precisa de sono para você se sentir bem, né? Se sentir confortável. E isso é porque cada pessoa tem um tempo para entrar nas fases do sono. O sono tem fases. Então, tem uma fase que o sono é mais leve, depois o sono profundo, depois lentifica de novo, depois é profundo. Então, existem fases, então existe uma oscilação das ondas cerebrais. E cada momento desse que a gente fica mais leve, fica mais profundo, tem movimento rápido dos olhos, enfim, tem várias coisas que vão acontecendo ali ao longo do tempo do sono e vários estudos têm mostrado isso. Em cada uma dessas etapas está acontecendo uma coisa diferente dentro do seu corpo para esse refazimento maior que a gente percebe durante o sono, inclusive da produção de colágeno. Então, a gente falou, olha, coisas que podem acontecer por causa do carnaval e que a gente precisa ter atenção para resgatar a pele. Então, eu falei da questão das maquiagens, do glitter, que às vezes podem provocar irritações e dermatites. Eu falei do consumo de álcool, que às vezes é um consumo maior nessa época do ano, bebidas açucaradas, né? Coisas que acabam desidratando o corpo da gente. E falei também da água, que às vezes as pessoas esquecem de água, né? Como tinha água de graça na Copasa, né? Talvez você não tenha tido problema aqui em Belo Horizonte para achar água, mas em geral acontece isso. Em geral, a gente bebe menos água porque não acha água para comprar, ou porque vai tomar outra bebida e esquece de tomar água. A outra coisa que eu falei, que é super importante, que é o próprio sol, que faz um aumento da desidratação da pele, né? E acaba que muitas pessoas se esquecem de levar o protetor solar, acaba não reaplicando o protetor enquanto está no bloco. E a outra coisa que eu falei, que é a questão do sono, que muitas pessoas ficam indo para um bloco, outro bloco, outro bloco, outro bloco, e acabam que o sono fica muito prejudicado e a gente tem uma dificuldade de refazimento desse colágeno nessa época. E aí, como consequência disso, o que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte:
Primeiro, a gente começa a perceber que a pele desidrata mais. Então, a pele às vezes fica com uma sensação de aspereza, perde o brilho, perde o viço, porque quando está desidratado, quando está seco, né, a pele tem uma tendência de ficar até com uma coloração diferente. Lembra aí, por exemplo, quando está no frio e que a pele da gente resseca, tem gente que não gosta de passar hidratante, a gente chega na clínica assim, parecendo que tá cinza, a pele tá cinza, até descamando, de tanto que tá tomando um banho quente, horroroso de quente, e não quer passar hidratante, então acaba que acontece isso. Quer dizer, lembra aí como que a sua pele fica no frio, e às vezes no pós-carnaval ela fica com um aspecto semelhante que você tomou muito sol. Então, é legal a gente ter uma percepção, ou tentar ter uma percepção disso, para a gente tentar entender o que é que precisa ser feito, né? Então, perde o viço, perde o brilho, né? Às vezes acontece isso, não fica tão macia mais. Algumas pessoas que têm acne percebem assim, minhas espinhas secaram, mas uma semana, 15 dias depois, as espinhas podem aumentar. Eu não sei se você sabe, mas o sol, ele dá uma aparência de que está secando a glândula sebácea, a glândula da espinha, mas depois ela, na verdade, ela piora, a acne piora, porque tem uma reativação algumas semanas depois, e aí a espinha começa a ficar muito mais visível. E a outra coisa que tem a ver com a perda do vício também, que é a perda do colágeno, que eu já falei que só por um período curto não aconteceria, mas na soma das coisas, se já tivesse uma perda antes, a pessoa acaba às vezes percebendo que a pele não tá mais craquelada, tá brilhando menos, por perda de colágeno também. Deu para entender o que eu falei? Coloca aqui para mim se ficou claro. Se alguém tem alguma dúvida, que da agora mesmo já vou passar para as dicas, tá? Olha que legal, tô vendo um tanto de gente aqui. Tudo bem, Márcia? Oi, Cleusa, tudo bem? Aí, Conceição. Conta aqui para mim. Você entendeu o que eu falei com relação à questão dessas dificuldades que às vezes a pele pode ter, né? Depois, né, de um período em que a gente faz uma super exposição, né? Como é o período do carnaval. Mais uma coisa que acontece nessa época do ano, né? Que por causa do sol, por causa da exposição ao sol, às vezes as manchas do rosto pioram, às vezes o melasma piora, né? E aí, né, a percepção dessas manchas piorarem, às vezes ela é quase imediata, né? Assim, às vezes o melasma piora tipo na quinta-feira de carnaval, né? E a pessoa já aparece lá com muito mais manchas, né? Aparece na clínica com muito mais manchas para a gente resolver por causa de uma exposição aguda. A exposição pode até não ter sido ao sol direto, mas só de você ir num dia nublado, por exemplo, né, já tem aquele mormaço, e aí a gente consegue perceber que a pele já rapidinho começa a escurecer. Então, é outra coisa como que tem como consequência desses períodos de exposição que eu falei. E agora já pega aí um caderno, já salva aí que a gente vai dar umas dicas. Anota aí para você não esquecer o que a gente vai precisar fazer para recuperar a pele, né, nessa época do ano. Essa recuperação é uma recuperação que é muito individual, assim, porque vai depender do grau do problema, mas eu vou dar umas dicas que costumam funcionar muito e costumam funcionar rápido. E dá para colocar em prática com segurança em casa para você já ir resgatando a pele antes de voltar na dermatologista. Né? E chegar lá, na hora que você chegar, ela não tomar um susto e ter um infarto. Porque a pele está toda queimada e machucada do sol do carnaval. Então vamos lá, anota aí que eu já vou começar. Como eu falei, uma das coisas que acontece, né, é essa questão da desidratação maior. Porque, né, por N fatores, ali pode ter uma desidratação maior. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é hidratar. E essa hidratação, ela pode ser feita de várias formas. Eu vou dar aqui algumas dicas de uma hidratação de dentro para fora, né, e uma hidratação de fora para dentro. A hidratação de dentro para fora é a reposição de líquidos. Então, se você bebeu no carnaval, se você deixou de tomar água, bebeu bebidas mais açucaradas, o seu corpo ele vai tentar detoxificar aquilo a partir da hora que a bebida entrou, ele já começa a se adaptar. Existe também uma inteligência divina para isso. Ele acende
todos os sensores de alerta do corpo e começa a roubar água, né, de tudo quanto há, e principalmente da pele, para levar lá para o fígado e tirar aquela toxina dali. Dali ela vai circular, vai para o rim e vai ser eliminada. Então, é assim que o corpo faz. E isso fica dias. Então, é importante que você consiga aumentar a sua hidratação, o seu aporte de água. Eu vou dar uma regrinha para você, anota aí para você não se esquecer. Qual que é o tanto mínimo que seu corpo precisa de água por dia? Anota aqui. Oi, Râmia. Manda aqui para mim, fazendo favor. Eu quero saber se você sabe qual é o cálculo que a gente faz. Porque as pessoas falam assim, 2 litros. 2 litros de água que precisam. 2 litros de água é uma média, mas não é igual para todo mundo, não. Vai depender de uma regrinha básica que a gente faz. Eu queria saber se alguém sabe quanto que você precisa de água por dia. Você sabe falar para mim? Coloca aqui no chat. Quanto que você precisa de água para o seu corpo funcionar? Porque tem o metabolismo basal do corpo. Todas as reações orgânicas, todo o seu corpo funciona fazendo reações químicas, troca de gasosa, troca de oxigênio, né? Enfim, essas reações todas dependem de água. Quanto de água que você tem que tomar por dia? Coloca aqui para mim. Eu quero saber quem sabe essa conta. Quem sabe essa conta de quanto de água que você tem que tomar por dia? Coloca para mim aí. Quem sabe? Tem uma pergunta aqui. Lamonier respondeu aqui para mim na caixinha de perguntas que quando ele era mais jovem, ele precisava de 10 horas de sono. Hoje, 7 ou 8 horas bastam. Sabe que acontece mesmo, assim, Lamonier, que existe uma mudança do nosso corpo todo, né? Do nosso perfil. Essas reações que vão acontecendo ao longo do tempo, ao longo da vida, né, de diminuição do padrão de sono, elas vão acontecendo para a maioria das pessoas. Diminuição da necessidade de horas de sono. Por exemplo, um bebê ele precisa de mais horas do que uma criança, né? E aí, sucessivamente, a gente vai diminuindo o número de horas na vida adulta para depois, quando a gente chega lá na velhice, às vezes algumas pessoas dormem pouquíssimo, né? Enfim, aí tem outras questões que precisam ser resolvidas lá dentro da cabeça, tem uma questão que chama lococerulos, tem um lugar que chama lococerulos que às vezes dá uma desreguladinha, né, com a idade. Mas se você está dormindo 7, 8 horas e está bem, tá tudo certo. Olha só, a Marilete falou que toma 3 litros por dia. Marilete, esse pode ser um bom número para você, dependendo das suas atividades, mas tem uma regra para você saber o mínimo, não é o ideal, não, é o mínimo que a gente toma por dia. É você pegar o seu peso e multiplicar por 0,3. Anota aí para mim nos comentários para todo mundo pegar. Você pega o seu peso e multiplica por 0,3. Aí dá a quantidade de litros por dia que você tem de mínimo. Então, a gente tem que tomar acima desse mínimo. Então, se deu a sua conta, deu que você tem que tomar, que o mínimo seria 1,9 litro, esse 1,9 litro é o mínimo para o seu metabolismo funcionar. Aí, se você faz ginástica, se você anda, se você come, aí tem que tomar mais. Então, quem toma menos do que esse cálculo que eu falei por dia, que é o peso vezes 0,3, provavelmente tem sede ao longo do dia. E quando você está com sede, já é um sinal de desidratação. Então, é importante que você tome água antes de ter sede, porque aí a sua pele também vai ficar bem hidratada. Então, é o seu peso vezes 0,3. Coloca aqui para mim, quanto que deu sua conta aí? Obrigada, Lamonier. O peso vezes 0,3 é o mínimo. Faz essa conta aí e coloca para mim. Você está tomando mais do que isso ou menos do que isso? Marilete, você deve estar tomando mais, né? Marilete colocou 3 litros. Ótimo! Se você consegue tomar 3 litros de água e não tem nenhum problema renal, não tem problema. Eu tinha um professor muito engraçado, gente. Falava assim, olha, o rim gosta de trabalhar com piscina cheia. O rim, ele ajuda o corpo a tirar as toxinas, né? Através do xixi. Então, se você toma 3 litros, não tem problema renal, não tem problema cardíaco, tá ótimo. Dá para você conseguir
manter, né, esse ritmo aí de tomar 3 litros, muito legal. Então, 0,3 vezes o seu peso é o mínimo que você tem que tomar de água por dia. Agora pensa, se no carnaval você não conseguiu tomar esse mínimo, você está em déficit. Você causou um déficit no seu corpo, ou seja, roubou da sua pele, roubou da pele, do cabelo e das unhas. Então, presta atenção. Vamos retomar agora, vamos recuperar, né, resgatar essa pele tomando água pelo menos 500 ml a mais do que você já tomava antes. Não é do mínimo, não. Se você tomava 3 litros, como a Marilete falou, e abusou no carnaval, você precisa tomar os 3 litros mais uns 500 ml. Como é que você vai saber se tá bom ou se não tá bom a quantidade de água que você está tomando? Primeiro, fazendo essa conta que eu já coloquei aqui, Lamoneira escreveu pra gente. Peso vezes 0,3. O seu peso vezes 0,3. Isso é o mínimo. Aí, você vai tomar isso pelo menos para o seu metabolismo basal funcionar. E, além disso, é importante que você se lembre de que isso daí, a pele funciona bem se você tomar um pouquinho a mais. Mas se você foi no carnaval, abusou, né? Da pele, quer dizer, da falta de água, nós vamos ter que elevar pelo menos 500 ml a mais do que aquilo que você tomava antes, para ficar mais próximo daquilo que você tinha antes de fazer o abuso, tá? Então, 0,3 vezes o peso. E aí, você vai olhar a cor do xixi, que é a segunda regra que a gente tem para saber se a quantidade de água tá boa. Se o xixi tiver escuro, se o xixi tiver muito amarelo, até alaranjado às vezes, isso significa que você está tomando pouca água ainda. Se você está tomando 2 litros e o xixi está amarelo, tem que tomar mais. Deu para entender? Coloca aqui para mim se deu para entender. Ah, que ótimo, Marilete. Segue mesmo essa recomendação. Quem retirou um rim, como a Marilete falou, e tem a função renal normal, ou tem a função renal para um rim, né? Normal, o que é que significa isso? A gente tem que manter o rim em funcionamento, né? Normalmente, a gente tem 2 rins. Quando a gente tem que tirar algum por algum motivo, a gente tem que cuidar mais ainda do que ficou. Então, parabéns, Marilete. Continua tomando direitinho os seus 3 litros de água por dia, que isso faz uma diferença muito grande para o funcionamento do organismo como um todo, e você ainda protege o seu rim, né? Isso é legal. Tem algumas outras pessoas que têm que tomar mais água porque faz uma atividade física muito extenuante, ou mora numa cidade muito quente, né? Acho que o Brasil inteiro está muito quente, né? Todos os lugares estão muito quentes. Isso faz uma diferença muito grande para o funcionamento do seu organismo. Tá dando para entender? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Tá dando para entender? Tá tudo certo? Coloca aqui para mim, manda um joinha, ou um coração, ou um foguinho. Manda para mim que eu quero saber o que você tá entendendo. Tá dando para entender o que eu falei? Tudo certo? Posso seguir? Então, olha, tem uma questão que eu acho que é super importante você saber, que é o seguinte: esses líquidos, né, que a gente tem que tomar, 3 litros de água, muitas pessoas não gostam muito de água, tomar água pura, né, enfim. Então, tem uma receita que eu queria te dar, que é uma receita que funciona muito bem. A gente, às vezes, faz a receita na clínica, as pessoas amam o sabor, e aí eu vou te dar essa receita para você fazer em casa. Isso vai ajudar você a repor a quantidade de água para a gente evitar que o seu organismo, né, tenha essa deficiência. Então, deixa eu só tomar muita água de uma vez só pode dar tontura. Então, Lamounier, isso depende muito da pessoa. Deixa eu explicar uma coisa importante. Quando a gente coloca muita água para dentro ao mesmo tempo, de uma vez, a gente acaba distendendo o estômago. Você já percebeu? Já percebeu isso, Lamounier? A gente distende o estômago estufa de uma vez, né? Não é só água, não. Qualquer bebida que a gente toma muito de uma vez, o estômago não estufa. Vocês já perceberam isso? Coloca aqui para mim. A gente estende essa parte aqui de cima, o estômago fica até alto de uma vez. E lá perto do estômago tem um nervo que chama vago.
O nervo chama vago. Ele sai da cabeça, aí ele vai descendo, vai para perto do coração, e ele passa lá no estômago e desce para o intestino, e vai descendo, e vai descendo, e vai descendo. E esse nervo vago, ele é o nervo que inerva as vísceras do organismo como um todo. O coração recebe inervação desse nervo, o intestino todo. Então, na hora que o estômago distende, dá um reflexo chamado vasovagal em algumas pessoas. Esse reflexo vasovagal como solta uma descarga no corpo de uma substância chamada acetilcolina, que faz uma vasodilatação, Lamoni. Aí falta sangue na cabeça. É uma coisa rapidíssima, e aí a pessoa tem uma tontura. A tontura é para sinalizar o corpo para fazer se a pessoa está em pé, o que o corpo quer com a tontura? O corpo quer que você sente, quer que você abaixe. Porque na hora que você abaixa, a distância do sangue para chegar até na sua cabeça diminui, e aí você melhora da tonteira. Deu para entender? Deu para entender? Coloca aqui para mim. Não, eu falei tão rápido, deu para entender, né? Parece mineirês. Deu para entender essa explicação, Lamoni? Coloca aqui para mim, querido. A gente o corpo com a tonteira, ele quer que você deite. Ele quer que você abaixe, ele quer que você sente. Por quê? Porque aí nessa hora, o sangue vai chegar mais rápido na sua cabeça. Aí protege seu cérebro. Faz parte da inteligência divina que nós estamos conversando aqui, né? A gente é da pele e a alma como um todo, né? Existe uma inteligência divina nessa distribuição que faz isso. Então, é uma adaptação do corpo. O corpo, na hora que ele percebe que você está em risco, ele se vira nos 30. Então, tomar água é melhor ao longo do dia, senão você vai realmente sobrecarregar. Não adianta você pegar uns 5 litros de água e mandar para dentro, vai dar problema, não dá certo isso não. Então, é interessante que a gente tome ao longo do dia. E aí, agora, pega uma caneta aí ou anota, né? Aqui no celular, ou na mão, onde você quiser. Que é uma receita bem gostosa e que você pode fazer, deixar na geladeira e ir tomando aos pouquinhos, tá? Ao longo do dia. Vai tomando de golinho em golinho aí, que vai ficar legal, tá? Assim, você vai fazendo, você pode fazer essa receita umas 2 vezes no dia, né? O que acontece? Olha, se eu quero, vamos supor que eu fiz a conta, né, do meu corpo, e aí deu que eu tenho que tomar 1.900 ml por dia. Pelo menos 500 ml de água a mais é o mínimo que eu deveria tomar. Se eu fiquei lá no carnaval, sapequei tudo lá, esqueci de tomar água, minha pele precisa de repor, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar 500 ml. Então, o que deu uns 3 litros aí da Marilene? Ó, se Marilene consegue, né, Marilene? Todo mundo aqui vai conseguir também. Faz uma conta aí, coloca pelo menos 500 ml a mais, que era o que provavelmente já era recomendado para você. Por isso que todo mundo fala, é 2 litros, né? Porque fica uma conta mais ou menos parecida, né? Então, o mínimo é 2 litros, mas o mínimo é essa conta mais uns 500 ml, tá? Aí você vai e põe 500 ml a mais. Vai dar aí uns 3 litros, pelo menos uns 3 dias, eu tenho certeza que você consegue. Para dar um up na sua pele, ficar mais bonito, vale a pena. Com certeza que vale a pena. Então, você vai fazer 3 litros de água. Pega aí, 3 litros de água. Se você não tiver como fazer 3 litros, não tem jarra aí de 3 litros na sua casa, você pega uma jarra de 1 litro. Eu vou te dar a receita de 1 litro, e aí você replica ela 3 vezes ou 2 vezes e meio, o que você conseguir, tá? Vamos tentar. Você vai pegar um tamanho de gengibre, um pedaço de gengibre desse tamanho aqui, ó. Pode ser da falange aqui do polegar, tá dando para ver? Pega um pedaço de gengibre mais ou menos desse tamanho, coloca lá dentro de 1 litro de água. Não precisa descascar, mas se você não descascar, pelo menos lava ele direitinho na água corrente para não dar problema de higiene, né? Então, você coloca lá o gengibre, coloca lá também um pau de canela e coloca rodelas de maçã. Parte a maçã, assim, de comprido, assim, faz rodelas de maçã. Por causa dessa maçã, vale a pena também você colocar umas gotinhas de limão. Porque senão a maçã vai escurecer ao longo do tempo, vai ficar feia. Né? Não vai perder, mas vai ficar mais feia, né? Então, coloca umas gotinhas de limão. Então, 1 litro de água, um pedaço assim de gengibre, uma maçã, pode ser uma maçã média, do tamanho da sua mão, por exemplo.
corta ela assim, um pedacinho, né, em rodelas, umas gotinhas de limão e um pau de canela. Se você fizer isso ao longo do dia, vamos supor que você faça essa receita para 3 litros. Você não vai tomar ela toda? Essa mesma quantidade de produto que tem aí, você vai ver que ela vai soltar um gostinho na água. Ela solta esses produtos todos que estão misturados aí, solta um gostinho na água, e essa combinação é uma combinação legal, porque ela vai conseguir repor minerais que a gente às vezes perde, né, nesse processo. Né? O gengibre ele dá uma ajudada nesse metabolismo para detoxificar mais. A maçã, ela tem propriedades, pode ser a maçã verde ou pode ser a maçã vermelha, ela tem propriedades antioxidantes. Tudo que a gente, assim, o sol oxida muito a gente, né? A canela tem propriedades calmantes e o limão também, que contém a vitamina C, ele também tem propriedades antioxidantes. Então, se você fizer isso, for tomando ao longo do dia, você vai conseguir tomar esses 3 litros de água de uma forma gostosa, que repõe também minerais e que não tem tantas calorias. Você ficar tomando suco, tomar suco o dia todo, 3 litros de suco, é muita caloria. Então, é melhor a gente ir fazendo isso, assim. Então, se você fizer 3 litros e deixar lá, fica legal. Se você fizer 1 litro e for refazendo também, fica legal. Porque quando você faz 1 litro, vai demorar, né? Vai demorar menos tempo, vai soltar menos gostinho na água, né? Mas se você faz 3, vai ficar com um gostinho mais. Mas aí você toma isso ao longo do dia, ao longo de 24 horas. E se você conseguir fazer esses 3 litros com esses minerais, a gente consegue ajustar o corpo. É como se a gente estivesse dando um reset. Sabe quando você faz um Ctrl-Alt-Del no computador? Ou puxa o modem da tomada, né? Para dar um reset, né, na pele. Isso faz uma diferença muito grande para sua pele. Eu queria saber se vocês conseguiram entender e se isso é uma coisa factível para você, conseguir fazer essa água saborizada? Isso se chama água saborizada. Dá para fazer? O que vocês acham? Coloca aqui para mim. Ou tá muito complicado? Coloca aqui para mim o que você acha. Dá para fazer essa receita? Dá? Se você conseguir fazer isso 3 dias seguidos, você pode saber que você está ajudando muito seu corpo a funcionar, tá? E se você não conseguir fazer essa receita de água saborizada, ou achar que é difícil você tomar essa água saborizada, toma água mesmo, tá? Toma água, aí você vai repondo fruta, né? Fazendo outras formas, outras fontes, né? De obter esses minerais. Por que eu estou falando isso? Porque a LED falou que dá para fazer. Que ótimo, a LED. Ah, então tá. Tem que fazer e tomar, né? Com certeza, tem que tomar ao longo do dia. Só fazendo, só vai ficar só bonito na jarra, aí não tem graça, né? Tem que fazer e tomando ao longo do dia, para não dar aquele estufamento que a gente conversou aqui, né? Do estômago ficar cheio rápido demais, tá? Então vai fazendo e vai tomando. É mais legal você ir tomando esse líquido até uma determinada hora do dia, por exemplo, até 5, 6 horas da tarde, para você não ter que ficar acordando de noite para fazer xixi, né? Então, legal você ir distribuindo esses 3 litros, né, com essa água saborizada, até umas 5, 6 horas da tarde, dependendo da hora que você dorme, isso não vai atrapalhar você, né, a fazer, a ter um sono, né, legal. Agora, a gente já está terminando a live. Eu vou dar mais uma dica, que eu acho uma dica super importante, que é da hidratação de fora para dentro. A hidratação de fora para dentro, a gente consegue fazendo o seguinte: você pode fazer com o seu hidratante específico para o seu tipo de pele, uma hidratação um pouco mais generosa, pelo menos uns 3 a 5 dias. Então, se lembre de passar um hidratante antes de dormir, por exemplo, e deixe aquilo ali, porque enquanto você está dormindo, que sejam 7 horas, que sejam 8 horas, né? O tempo que você vai dormir, a pele está ali recebendo aquele ativo de hidratação. Então, a hidratação adequada para você é muito legal você intensificar por pelo menos uns 3 dias agora, depois do carnaval, para você reter mais, né, essa hidratação. E aí a gente está tomando água,
que é uma forma de hidratar, né, a pele, e também aplicando o produto no rosto, né, aplicando um creme hidratante no rosto. Isso é uma forma que você pode fazer intensificando, e eu tô falando aqui, não é qualquer creme, é o creme que a sua pele aceita. Então, por exemplo, se a sua pele tem uma tendência de ser mais oleosa, você pode hidratar a pele com um sérum hidratante ou com um gel creme hidratante. Se sua pele é mista, uma loção fluida é legal. Se sua pele é seca, aí tem que ser um creme mais untuoso. E aí você reforça isso, assim, faça um compromisso com sua pele, com você, de nessas 3 noites depois do carnaval agora, vamos combinar, faz aí de hoje até segunda-feira, que aí você vai sentir, né? Você vai repor um pouco mais para a pele aquilo que ela perdeu com essa super exposição, né? Ao longo desses dias que foram mais intensos, vamos dizer assim, né? Na exposição na rua, ao sol, né? Enfim, desidratando a pele, né? Que eu acho que é importante você se lembrar de que esse refazimento é legal. E além dessas dicas que eu dei aqui, eu preciso também falar para você, assim, olha, que mesmo que a sua pele esteja irritada, é super importante que você passe o protetor solar. O seu protetor solar de uso comum, se ele não estiver ardendo você, é super importante que você passe o protetor, porque o protetor evita dano adicional. Quando tem um dano e bate mais sol sobre aquele lugar, você tem um dano adicional. Então, as suas células estão sofrendo mais se você não usar o protetor. Se você tiver percebendo que o seu protetor arde o lugar que você está passando, aí não é legal. Mas se não estiver ardendo, continua passando o mesmo protetor que você tem na sua pele que está mais irritada, né? E com isso você vai conseguir ir refazendo. Às vezes, a pele sofreu um dano muito forte que só fazendo essas dicas que eu coloquei aqui, de hidratar, de aumentar a hidratação de dentro para fora, de colocar um creme, né, a mais, né, fortalecendo mais a pele nesses dias, existem tratamentos que você pode procurar se você quiser, que são tratamentos que forçam a pele a recuperar mais rápido. Então, hoje em dia, a gente está na era das possibilidades, tem coisa demais, né? Tem skincare tecnológico, laser que faz você renovar rápido, Black Peel, Black Hollywood Peel, que é um laser também muito legal para quem quer uma super renovação da pele. Tem hidratantes que a gente injeta no rosto de dentro para fora. Tem agora uma tecnologia maravilhosa da medicina regenerativa, que é super legal, uma moda nova que está assim revolucionando vários tratamentos dermatológicos. Então tem muita coisa se você precisar de mais ajuda. Eu recomendo que você, mesmo que você queira buscar esses procedimentos, os procedimentos a laser, procedimentos injetáveis, que você siga essas dicas. Por quê? Porque você consegue refazer o seu corpo para ele ajudar você a ter uma resposta melhor, né, dos tratamentos. Tem muita gente que fica assim, ah, meu Deus, minha mancha piorou e eu não estou conseguindo passar meus ácidos porque minha pele está irritada. Tem coisa a laser para fazer, tem técnicas a laser para fazer que você pode buscar caso você queira, né, para esse resgate, né, pós-carnaval. Então, eu acho que eu consegui explicar direitinho. Se alguém tem alguma dúvida, pode perguntar agora. Deixa eu acenar para todo mundo aqui enquanto você pergunta. Pode perguntar se você ficou com alguma dúvida do que eu falei. Ainda tem alguma pergunta? Pode fazer. Antes da gente encerrar, pode fazer a pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não esqueci, que eu não respondi aqui, que eu esqueci de responder. Eu acho que eu respondi todos os comentários. Eu acho que eu respondi. Coloca aqui para mim. Tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa que aconteceu com a pele que eu não falei aqui no carnaval? Coloca para mim. Como é o tratamento de regeneração da pele? Aninha, é o seguinte, nos últimos anos, a dermatologia, ela tem mudado um pouco, né? Vou dizer, não só a dermatologia, mas a medicina como um todo, tem mudado para que a gente tenha uma recuperação da pele sem ter que ficar fazendo muitas coisas externas. Então, assim,
tentar recuperar a sua célula, ao invés de ficar enchendo de produto na pele, né? Recuperar a célula. Então, hoje em dia, existem produtos de passar e produtos de injetar que vão só fazer seu corpo ativar de novo. Isso é a terapia regenerativa. Aí tem vários tipos de substância. Deixa eu contar para vocês a história, uma história que eu já contei nos stories, talvez você já tenha escutado, se você escuta os stories. É o seguinte, há um tempo atrás, na medicina, lá pela década de 90, assim, nos anos 90, as crianças que estão dentro do útero das mães começaram a ser operadas para problemas sérios. Por exemplo, criancinhas com problema cardíaco, criancinhas que morreriam se não fossem operadas dentro do útero, porque uma cirurgia intrauterina é uma cirurgia de muito risco, né? Mas começaram a fazer isso com bebês, com fetos que morreriam se não fosse essa intervenção. E aí, o que acontecia? Vamos supor que uma criancinha desse tamanico lá, e aí tinha que fazer uma cirurgia cardíaca. Aí tinha que cortar, né, aquela criança lá. Tinha que cortar dentro do útero, fazer lá aquele corte. Aí nós, médicos, ficava assim, meu Deus do céu, esse menino é desse tamaninho. Fez um corte para tratar o coração. Então, na hora que esse menino crescer, e quando ele nascer, o corte que era desse tamanho vai ficar desse tamanho, vai ficar daqui até aqui, né? A gente ficava pensando assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Será que vai dar problema para essa criança, essa cicatriz? E aí, o que começaram a perceber? Que acontecia uma mágica, parecia que acontecia uma mágica. A mágica que parecia é o quê? O menino nascia praticamente sem cicatriz. E aí os dermatologistas ficaram assim, meu Deus do céu, que milagre é esse que acontece lá dentro do útero? Que esses meninos nascem sem cicatriz, como se fosse assim, regenera a pele. Como é que regenera essa pele tão bem assim? Aí a gente começou a estudar, né? Que como que pode um negócio desse? Era para nascer com uma cicatriz enorme, nasce com uma cicatriz praticamente nenhuma. E aí começamos a estudar, né? A ciência foi pesquisar o que acontecia e descobriu que tinha alguma coisa na placenta que fazia isso acontecer. O que começaram a fazer? O que começaram a fazer? Aninha, imagina, começaram a pegar a placenta e fazer um processo na placenta, triturar a placenta e nascer um produto chamado Placentex, que a gente começou, a gente não, porque não era tão da minha era, assim, como dermatologista ainda, foi antes um pouco, começou a ser aplicado isso no rosto das pessoas para fazer regeneração de colágeno, para fazer cicatrização. E aí tinha dois problemas. Primeiro problema, o produto da placenta era muito alergênico, dava muita alergia, muita alergia, muita alergia. E aí algumas pessoas davam certo, outras pessoas não davam tão certo assim, que dava alergia. Outro problema é que, assim, que um produto que precisa nascer uma criança para fazer um pouquinho é um produto caríssimo, né? É um produto muito caro para fazer esse processamento. Então, só as atrizes de Hollywood que podiam fazer esses tratamentos, estava muito caro, e acabou que o tal do Placentex não colou. Mas a ciência não para. E aí começou a tentar achar uma outra forma de fazer essa substância que regenerava tão bem a pele assim. E atualmente o que a gente mais consegue fazer com que a pele regenere sem dar alergia e faz essa coisa maravilhosa é do DNA do esperma do salmão. E esse produto é um produto que é maravilhoso, que regenera a pele de uma forma linda e faz com que a pessoa tenha uma recuperação do viço da pele, do brilho, né, da textura, muito rapidamente, porque esse DNA do esperma de salmão não dá alergia, é só o DNA mesmo, é claro que ele é purificado, né? A gente faz na pele, faz no rosto, faz no colo, faz nas mãos, faz para recuperar cicatriz, e isso faz uma diferença muito grande para a pele. Isso regenera a sua própria célula, porque ele doa o DNA para o seu próprio DNA. Então, é como se ele fosse um doador do DNA. Aí não precisa ficar com dó do salmão, assim, porque o salmão não morre. É um salmão feliz. Ele fica dentro de um tanque e aí ele copula com uma ordenhadeira a cada 2 dias
e aí aquele produto é purificado, né? Enfim, então é o produto mesmo in natura, né? Que é pego dali, leva para o laboratório, purifica, esteriliza, porque senão a gente não poderia aplicar, e aí gera o produto que dá a regeneração da pele, né? Tão bem assim, né? Depois eu coloco aqui alguns depoimentos para vocês, vou colocar no Instagram, alguns depoimentos de atrizes que fizeram e que são públicas e falam, né? Eu tenho várias pacientes que estão amando esse tratamento, que é um tratamento que dá um viço natural, não fica aquela coisa artificial, né? Enfim. Então, essa é a terapia regenerativa. Deu para entender, Aninha? Isso a gente faz tanto para tratar o colágeno, né? Tanto para melhorar o colágeno, quanto para recuperar a pele de problemas, que às vezes a pele não está conseguindo cicatrizar bem, feridas, situações assim, às vezes na área íntima tem algumas fissuras, a gente trata essas feridas da área íntima, é um produto estéreo, então é uma forma nova que a gente tem de tratar. Muito legal para cicatriz de acne, né? Então, são vários usos, tá? Deu para entender? Deu para entender como é que faz essa regeneração? Tem uma outra coisa, Aninha, só para você saber, que chama Exossomo, que também já tem produto tanto de passar, tem sérum para cabelo, tem sérum para o rosto, está chegando no Brasil uma série de coisas novas, né? Algumas já estão sendo aplicadas, outras não, e tem uma série de benefícios. Então, se você dessa vibe assim mais natural, no sentido de não querer coisas artificiais, terapia regenerativa é o que há, né? E graças a Deus a gente está conseguindo curar coisas que a gente não curava, regenerar a pele de ferida, de queimadura, fazer tratamentos de doenças que a gente não conseguia fazer antes. Então, assim, fica parecendo que é uma coisa só para estética, mas não é assim. A ciência está evoluindo de uma forma muito completa, tanto das tecnologias quanto das substâncias, e está beneficiando muitas pessoas. Então, é legal você saber que você está na era das possibilidades. Além de fazer os tratamentos de casa, tem os lasers, tem os injetáveis seguros. Então, é sobre isso essa questão, né, da gente ficar mais atenta com essa regeneração da pele, com esse resgate da pele depois que faz um abuso, né? E eu queria dizer para você que tem mais uma série de informações aqui que eu não consegui falar, mas já deu mais de 1 hora de live. Eu vou parar por aqui, mas se você tiver alguma pergunta, quiser perguntar alguma coisa, pode mandar no direct, tá? E que eu vou responder, tá bom? A Lena perguntou: o Sculptra realmente dá resultado? Lena, deixa eu te explicar uma coisa. O Sculptra é um bioestimulador. O bioestimulador, ele faz a célula que já está pronta fazer colágeno quando se injeta, né? O Sculptra é injetável. Então, assim, essa pergunta que você está me fazendo, eu posso te garantir o seguinte: o Sculptra dá resultado. Agora, a forma como ele é aplicado também conta. A forma como ele a técnica de aplicação que eu digo, a dose de aplicação também, a indicação da pessoa, porque tem pessoas que vão, por exemplo, para mim, querem fazer Sculptra, e na verdade o que elas querem, o Sculptra não vai dar conta. Então, é importante a gente saber indicar para a pessoa certa. Quando a gente indica para a pessoa certa, na dose certa e faz direito, o corpo responde sim. Independente da sua idade? Independente da sua idade. Porque aí, a idade, a gente calcula a dose, né? E não só a idade, mas a necessidade da pessoa, a gente calcula a dose pela necessidade da pessoa. Então, a gente consegue, sim, muito bons resultados com os bioestimuladores. E eu vou contar uma coisa para você, assim, o bioestimulador também uma forma de regenerar, né? Não está regenerando uma célula, não faz nascer uma célula, mas ele faz aquela célula que está lá meio parada, né? meio sem ação, porque pelo envelhecimento, enfim, né? Por N coisas, as células às vezes elas vão ficando meio paradinhas.
Uma célula de uma criança, ela responde super rápido. Uma célula de uma pessoa de mais de 45 já começa a ter mais dificuldade para responder. E às vezes a gente faz, por exemplo, o bioestímulo, e a pessoa vai ver o resultado 6 meses depois, a pele está maravilhosa. Volta na clínica e fala assim, doutor, bem que você falou, que eu tinha que ter paciência, porque minhas células vão regenerando, vão aos poucos fazendo colágeno, né? Regenerando meu colágeno e tal. E aí a gente consegue, às vezes, ver uma resposta que demora um pouquinho, mas que vem. Entendeu, Lena? Aconteceu alguma coisa? Você já fez Sculptra e não ficou legal? Foi isso? Ou você está com vontade de fazer o Sculptra? Porque o Sculptra é isso. Ah, que bom que você entendeu, querida. O Sculptra é isso. Ele é um estímulo que seu corpo, né, recebe, seu corpo vai responder. Agora, só mais um detalhe, assim, para a gente, para eu explicar melhor para você. O que acontece é o seguinte, sabe, Lena? Às vezes a pessoa não vai ter uma resposta tão legal assim do Sculptra, não por culpa do Sculptra ou da técnica, mas porque o corpo está precisando de algum ajuste. Às vezes, eu, por exemplo, vou fazer o tratamento nas minhas pacientes e eu peço exame de sangue para saber se está tudo certo, se o metabolismo está legal. Imagina se eu faço um Sculptra, quero que o corpo dê um metabolismo legal, que a célula que o organismo mande informação para a produção de colágeno e está sem vitamina. Como que é que o corpo vai responder? Eu não falei aqui nessa live que existe uma inteligência divina? Para onde que você acha que o corpo vai mandar a sua vitamina? Vai mandar a vitamina para o órgão, para o cérebro, para o coração, para o rim. A pele vai ser a última a receber. Como é que a pele vai fazer colágeno se está faltando vitamina? Então, uma coisa que eu sempre falo com meus pacientes, olha, o seu corpo é um todo. A pele, ela responde, mas ela responde de acordo com o que o seu corpo pode dar. Então, às vezes, a gente fazendo um pequeno ajuste, o Sculptra funciona mais. O laser funciona mais. Então, por isso que eu gosto, assim, toda vez que vem um paciente comigo, eu faço uma consulta antes de fazer um procedimento. Se eu não conheço a pessoa, eu vou dar muito mais resultado para a pessoa otimizando o corpo dela do que simplesmente fazendo o tratamento. Então, para ser médico, né, um tratamento ser um tratamento completo, a gente precisa avaliar aquele corpo todo, porque a pele não tem como a gente falar assim, olha, você vem só com sua pele. Você vem com Sculptra, você vem fazer Sculptra só com sua pele. Você deixa o coração em casa, deixa o fígado em casa, que eu quero tudo para sua pele. Aí ia funcionar. Mas como não tem jeito, né? A gente é um todo, a gente tem que pensar nessa complexidade que é o organismo para a gente entender as respostas aos tratamentos. Tá? Deu para entender? Ó, gente, já tem mais de 1 hora de live e eu tenho certeza, assim, se me deixar, eu fico aqui falando até amanhã, tá? Mas eu vou parar e vou dizer para vocês, é um prazer estar aqui conversando sobre dermatologia, que é uma coisa que eu amo, né? A sua pele é a pele, é o maior órgão que você tem, é a última fronteira do seu eu com o mundo externo. Ela merece cuidado, merece que você preste atenção em si, né? E se cuide, porque faz muita diferença para a sua autopercepção, tanto assim a parte externa como o seu interno, as suas emoções, que você se cuide bem, tá certo? Eu vou convidar todo mundo para a live da semana que vem, de novo, quinta-feira. Eu costumo divulgar o assunto, vai ser sempre a sua pele, sempre segredos de skincare, segredos para a sua pele ficar mais bonita, jeitos que a gente pode fazer aí da sua casa, nos seus tratamentos, para que a sua